Bora testar mascavo? Oi, minhas deusas e deuses, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Alita Mello, eu sou maquiadora há mais de 11 anos e hoje nós vamos fazer o teste dessa linha aqui de mascavo. Eu recebi esses produtos aqui, são 5 no total, da Amo Beleza BR, muito obrigada, adorei, e também, né, da Mascavo. Fiquei super feliz, então, de ter recebido. Eu tenho uma, entre aspas, história com essa marca. Antes da marca ser lançada no mercado, de fato, né, a Mari Saad estava fazendo um esquenta eterno, que, na minha opinião, como profissional de propaganda e marketing, eu acho que foi até exagerado o tempo, deveria ser um tempo mais curto. E aquilo foi gerando uma ansiedade em todo mundo, tipo, excessiva. Ninguém aguentava mais esperar, nem eu. E aí eu fiz um vídeo lá no TikTok, inclusive se você não me segue nas outras redes, me siga que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E aí antes de lançar a marca, eu fiz um vídeo que viralizou lá, tem muitos views, muitos likes, falando que a Mari Saad estava completamente louca, sem noção. Aí o pessoal achou que eu ia falar mal, mas não era. Era falando que a gente, né, nós, seguidoras, estávamos com ansiedade a mil para comprar, pelo amor de Deus, lança logo esses produtos. E viralizou, porque uma galera tava assim, né, com esse gás e tal, e ainda demorou um pouco para ser lançado. E aí vocês já devem saber toda a história de quando lançou a Mascavo, todo aquele problema que deu, que não tinha cores para peles pretas, somente mais para peles brancas, né? Tinha 2 tons desse contorno, digamos assim, né, que eram os dois parecidos e bem claros. Não tinha contorno e bastão para pele negra, enfim, deu todo aquele problema. Ela foi canceladíssima na internet. E na época eu pensei, ai gente, olhei os produtos no site e não tive vontade nenhuma de comprar nada, para ser bem sincera. Acho que eu também tinha dado já uma desesquentada, né, do lançamento, porque como eu disse, ainda demorou bastante depois que eu fiz o vídeo para ela lançar. Enfim, quando lançou, eu nem sabia que tinha lançado. Quando eu fui ver os produtos, eu não tinha ficado muito assim. Porém, depois de todo o problema que deu, né, resumindo aqui, ela decidiu então dar um passo para trás, fazer novas cores, novos tons. E aí eu fiquei com muita vontade de comprar. E quando eu tava ali quase comprando, eu recebi esses produtos pra gente testar aqui. Estão todos zeradinhos, eu só tirei da caixinha, ainda não experimentei nada. Eu vou testar todos e contar minha opinião sincera aqui sobre se eu acho que vale a pena, se eu acho que não vale, as minhas primeiras impressões. Esse vídeo vai ser de primeiras impressões, mas eu vou usar, obviamente, muitas e muitas vezes e vou trazendo atualizações para vocês. Isto posto, se você gosta de conteúdo de maquiagem, beleza, tutorial, reviews, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrita e já deixa seu like logo no começo do vídeo, que é bastante importante, e não esquece de hypar. Então agora, com o rosto sem nada aqui de produto, eu vou mostrar para vocês as cores que eu recebi aqui. São 2 blushes. Os blushes, eles vêm assim nessa embalagem rosadinha. É um rosa antigo, assim, aquele Dust Rose, né, que eles falam em inglês. Aí os contornos tem esse tom aqui, de uma cor de açúcar mascavo mesmo, na embalagem. E o bronzer em pó é esse aqui, que eu acho que na época foi o que mais me despertou vontade de usar e de ter em mãos, essa embalagem aqui, que eu particularmente achei bem bonita. Vamos lá experimentar então as cores que eu recebi. O primeiro vai ser esse contorno Vanilla. A embalagem é de plástico, é uma embalagem bem levinha. Olhando assim, não vem muito produto, né? Ele tem 6 gramas, comparado tipo ao da Oceane, vamos dizer assim. E esse contorno Vanilla é o mais claro de todos e ele parece ser bem acinzentadinho. Eu vou aplicar aqui no meu rosto, sem produto nenhum, pra gente ver aqui o tom, ó, como fica na minha pele sem maquiagem. Gostei bastante. Essas cores que eu recebi, eu gostei muito e eram realmente as que eu queria. Ó, então ele é um contorno mais acinzentadinho mesmo e mais claro. Eu amei, eu acho que esse tom vai ser perfeito para o tom da minha pele. Então essa cor aqui eu com certeza iria comprar se eu não tivesse recebido para a gente testar. Agora o próximo é a cor Almond, que já é mais escuro. Eu vou passar aqui do lado para vocês verem. Então ele tem um pouco mais
de adição de amarelo. Então ele é um pouquinho mais quente, ele não fica tão acinzentado como esse aqui, como vocês podem ver. De blushes, eu amei os tons, porque seriam essas cores que eu ia comprar. Esse aqui é o tom Plum, e ele dá para usar em pele clara e em pele escura também, porque ele não tem adição de branco, né? Então ele não vai dar nenhum fundo acinzentado, ó. Ele é tipo um cereja, assim, mais avermelhadinho. E agora o tom Blueberry, que também é esse outro bem escuro. Vocês sabem que eu gosto de blush mais pigmentado, né? Que fique assim com um tom mais intenso, e aí a gente mede a quantidade que aplica. Também é um tom ótimo para usar em pele clara e em pele negra, porque também não tem aquele fundo esbranquiçado. E ele fica um uva, assim, tipo um amora, eu acho, né? Então são essas 4 cores de produtos cremosos que temos aqui em mãos. E aí de bronzer em pó, que é essa embalagem bem bonita, eu tenho o Sunkiss, que eu acho que é o mais claro de todos, que também era a cor que eu queria. Achei a embalagem um pouco durinha para abrir. Também é uma embalagem leve, apesar de ela ter essa cara assim de uma embalagem mais luxuosa, ela não é pesada, ela é bem leve, tá? Plástico mesmo. E aí ele tem esse tom, e dá pra ver que ele tem uns leves brilhinhos. Exatamente, ó. E aqui tem o espelho, eu não tirei ainda a proteção e também ainda não testei. Vamos fazer assim? Bem macio. E ó, uma cor bem clarinha. Praticamente eu acho que não vai dar pra ver aqui no meu rosto. Ah, deu sim. Ó, então um pouquinho que eu passei, eu nem tinha tocado ainda nesse produto, tô fazendo review agora com vocês mesmo. E eu achei ele bem macio, tem uma textura meio aveludada, sabe? Ó, e ficou assim esse tom, que é um tom de bronzer mesmo, não contorno. Olha a diferença de como ele é bem mais quente para esse daqui que é bem mais frio. Então esse é para dar aquela sensação de sombra e esse uma sensação de tomei sol. Vamos testar então agora no rosto maquiado. Eu apliquei uma base corretiva aqui pra gente passar então um contorno, blush e ver como que se comporta na pele, então com maquiagem por baixo. No meu rosto eu vou aplicar então o Vanilla, que é o que eu mais gostei, que eu acho que vai dar certo. Eu vou testar de duas formas pra gente ver então a espalhabilidade e etc. Eu não tô com a pele selada, tá? Eu apliquei a base da Nina Secrets e o corretivo da Oceane. E aí eu vou aplicar primeiro ele assim e ver como esfuma e depois com o pincel. Então, vocês sabem, normalmente eu não gosto de aplicar nada de nenhuma marca direto no meu rosto, mas eu vou fazer isso pra gente testar, né? Fazer um teste, então, ó, apliquei um tanto aqui. Achei que pigmenta bem assim quando eu tô aplicando, tá? E agora a gente vai esfumar, vou pegar um pincel limpinho aqui, sem produto, pra gente ver então essa espalhabilidade, como que é. Eu vi uma galera dizendo que já desde a primeira leva, né, de produto, que pigmenta, mas que a hora que você esfuma, ele some muito. Então eu quero ver se acontece isso aqui comigo também. E também acredito que, além da, né, da função do produto em si, tudo vai muito de gosto pessoal. Não existe um produto ou uma marca que vai acertar em tudo e vai dar tudo certo para todas as pessoas. Um produto que eu posso amar, você pode odiar por diversos motivos. E, enfim, eu tenho exemplos meus mesmo disso. Uma vez que eu quase fui cancelada na internet porque eu não gostei do produto de uma blogueira famosa e todo mundo me macetou, mas eu provei porque que em mim não dava, né? Não falei que era horrível para todo mundo, eu disse, olha, para mim esse produto não funciona. Então, eu entendo também que coisas da Mascavo, se a pessoa gosta de maquiagem um pouco mais forte, mais pesada, não vai ser o produto ideal, porque a pegada dessa marca no geral, não estou passando pano, estou constatando algo, né, que a própria marca já traz como intuito, é de ser uma pegada mais natural, mais leve, uma maquiagem mais translúcida. Então a gente também não pode esperar que seja um produto que tenha uma alta pigmentação, uma alta cobertura de uma marca que não se propõe a isso, tá? Então, vamos analisar. Então, apliquei e esfumei aqui. Não senti dificuldade para esfumar. Talvez na câmera não tá dando para ver muito, assim, tá bem leve aqui pessoalmente, mas eu consigo ver o efeito de sombra que ele deu no meu rosto. Eu acho que é bem perceptível aqui para vocês também. Então,
O ideal também, eu sempre comento isso, é que o efeito de luz e sombra não seja uma coisa que você consiga ver aquela definição, contorno, iluminador. Se você gosta, tudo bem, mas o ideal é que seja algo de efeito e não que você consiga ver aquele risco de um, risco de outro. Então, o mais bonito de uma maquiagem, principalmente se você quer fazer uma maquiagem com mais acabamento de profissional e não amador, é que seja assim, mais esfumado. Eu achei sim que ele some na pele, entre aspas, mas ele não sumiu 100%. Ele tá cumprindo a função aqui de fazer o contorno. Então vamos ver se ele aplica mais uma camada sem tirar nada aqui de baixo. Então eu vou passar de novo ele direto no meu rosto, aqui no mesmo lugar, mais um tanto. Vou vir com o mesmo pincel que eu usei para esfumar e vou esfumar no mesmo lugar. Lembrando também que essa aqui é a cor mais clara dos contornos, tá? Ó. Gente, dá pra ver. Na minha opinião, dá pra ver. Se você é uma pessoa que, assim como eu, gosta de uma maquiagem que deu efeito, mas não que já seja aquela coisa tá marcada, eu acho que você vai gostar, porque eu gostei, tá? Gostei mesmo de verdade. Aqui ficou um pouquinho marcado, deixa eu esfumar um pouquinho mais, que é porque eu já passei uma camada, mas construiu camada e deixou o efeito desse lado que tá sem, desse lado que tá com. Dá pra ver a diferença. Sutil, mas dá, porque essa é a proposta desse produto. Desse outro lado eu vou aplicar o mesmo contorno Vanilla com o mesmo pincel, só que agora eu vou pegar aqui direto do produto, que é como eu costumo fazer normalmente, né? Eu gosto de fazer assim dessa forma. Gente, olha a diferença aqui, dá pra ver sim. E vou passar, ó, já aplicando e esfumando. Eu gostei bastante desse tom, pro meu tom de pele, obviamente que esse tom num tom de pele negra vai ficar o ó, porque ele é muito claro, mas agora eu não me lembro exatamente quantos tons de contorno ela fez depois de toda a polêmica, mas eu vi que tem bem escuros, então você escolha, se for do seu desejo, adquirir algum produto da Mascavo, né, ninguém é obrigado a nada, escolha um tom aí adequado para o seu tom de pele, né? Que seja assim. Eu gostei porque ó, gente, eu gostei muito. Eu gostei só com uma camada, viu? Prefiro do que esse aqui que tá mais intenso com duas. Gostei. É difícil achar um tom de contorno pro tom da minha pele que não seja muito bronzer, né? Mas que também não seja 100% cinza ou muito escuro. Então sempre fica assim nesse meio termo. Eu gosto muito do Caramel da Oceane, vocês sabem. Inclusive é com a Mari Saad, essa linha, que eu uso para clientes também, que tem pele clara. Só que ele fica um pouco mais bronzeado, tá? E aí tem aquele também da Xiglan, eu vou passar um aqui do lado do outro para vocês verem, ó, que é 100% cinza. Então esse aqui, ó, Xiglan, que é o líquido, e o Vanilla da Mari Saad. Tá vendo que ele é bem mais escuro, né? Mais pigmentado, mais forte, bem mais cinza. O da Mari também é bem acinzentadinho, mas é mais suave. Então, pro meu tom de pele, fica melhor. Eu não preciso ficar dosando tanto o quanto eu passo. Gostei bastante, gente. De verdade mesmo, eu acho que vai ser um produto que eu vou utilizar com bastante frequência no meu tom de pele. Passei mais um pouquinho do contorno aqui na testa, aqui no nariz, ó, tá vendo? Achei a cor muito bonita. De blush, eu escolhi então passar o Plum, que é aquele mais avermelhadinho, que vocês sabem que eu amo esse tom. Vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar desse lado aqui um tanto assim. Ele é bem pigmentado esse daqui, então eu vou passar assim um pouco, porque vamos ver como ele espalha, né? Pincel limpinho, fofinho. Vamos ver. Tô achando o blush aplicado assim diretamente no rosto mais difícil de espalhar do que o contorno. Tá ficando um pouco mais marcado aonde eu apliquei, ó. Não tá tão esfumada, tô tendo que fazer, apesar de ser leve, né?
um pouquinho mais de força do que o contorno. O contorno eu achei que deslizou melhor aqui pelo meu rosto. Cor bem bonita, vocês sabem que eu gosto desse tom. E ó, aplicando um pouquinho assim, ele ficou leve, não ficou tanto assim. Aí agora eu vou pegar um pouquinho com o meu próprio dedo, ó, tá? Um tiquinho e vou dar umas batidinhas com o dedo aqui por cima para ver se é mais fácil de espalhar. Ó, com o dedo eu tô achando mais fácil de espalhar porque tem o próprio calor do corpo, né? A temperatura corporal. Então achei que gruda bem e não achei que some. Eu achei que espalha. Inclusive eu passei pouco, né? Dá para passar mais. E aí, eu não sei também se eles mudaram alguma coisa na fórmula depois de todo o bafafá que deu, porque eu até vi, se eu não me engano, acho que foi a Adam, quando lançou lá a primeira, né, primeira leva de produtos que ela comprou, e aí ela falou que o blush era muito um aspecto tipo de ceboso, assim, uma coisa muito translúcida, molhada e oleosa. Basicamente era isso que a Adam disse, não sou eu que tô falando. E aí eu pensei, poxa, será, gente? Então eu não sei se eles mudaram, mas esse aqui que eu tô aplicando, o Plan, eu não senti isso. Eu senti ele cremosinho, molhadinho, translúcido e espalha super bem, né? Só tive um pouquinho de dificuldade de espalhar com o pincel, que eu, talvez por ele ser mais pigmentado, não sei se mudou alguma coisa, tá? Mas enfim. Desse outro lado, então, eu vou passar com o mesmo pincel e, igual a gente fez com o contorno, ó, gente, pigmenta muito, tá vendo? Eu vou até, antes de aplicar no meu rosto aqui direto, eu vou até dar uma, assim, ó. Olha aqui. Uma espalhada para espalhar no meu pincel também, ó. Tem bastante cor. E agora vamos lá espalhar aqui, que daí a gente já consegue aplicar esfumado. Daí não tem perigo de tirar a base. Se bem que aqui por baixo eu não achei que tirou a base, não mexeu nada. Lembrando que tem que passar com mãozinha leve, né? Minha mão é bem leve. Então, se você fizer com muita força, esfregando muito, pode ser que tire sim, tá? Aí vai depender aí do seu jeitinho de fazer. E aqui que eu já apliquei esfumado, ficou mais leve também, né? Claro. Fazer a mesma coisa, pegar um pouco com o meu dedo, é bem cremoso mesmo, parece a textura de um balme, sabe? Não é aquela textura de blush cremoso, meio seco. Não é tipo. Eu peguei até muito. Para quem. Só para vocês terem uma ideia, assim, a título de comparação. Para quem já usa a linha da Mari Saad com a Oceane, quando ela fez os contornos, até tem muita gente que reclama que acha o contorno em bastão dela com a Oceane, né? Que é esse caramel que eu uso bastante. Já mostrei várias vezes aqui em vídeos mais recentes, né? Eu usando esse produto, que agora eu tô usando em cliente, por isso que eu não uso mais aqui no vídeo. Que ele é muito seco, que ele é difícil de esfumar. Eu gosto bastante daquela textura, tá? Da Oceane com a Mari Saad. Eu não sinto essa dificuldade. Esse daqui não. Esse ele já é mais balm mesmo, sabe? Bem mais cremosinho do que aquele. Então, se você é uma daquelas pessoas que gostou das cores dos produtos da Oceane com a Mari Saad, mas não gostava da textura, porque achava difícil de esfumar, esse aqui vai te agradar mais, porque ele é bem mais cremoso. Ó, não sei se dá até pra ver aqui, né, que eu passei o dedo, tá vendo? Fica até a marquinha do dedo. Ele é bem mais molhadinho mesmo, mas eu não acho que é um produto molhado ao ponto de, nossa, fica grudento. Ó, minha mão tá sem nada. Vamos ver. Ó, tá vendo? Não fica transferindo, não. Vamos ver esse lado que eu acabei de passar. Bom, como eu acabei de passar, ele ainda não secou, mas ó, também não transferiu. Então, gostei da pigmentação, gostei do acabamento, vou passar um pouquinho mais aqui. E eu preferi aplicar ele ou no pincel esfumando ou com o dedo. Acho que eu até preferi com o dedo esse produto. Ó, e temos aqui então a cor que ficou. E tá vendo que daí o contorno fica bem suave, né? Aqui embaixo, esse tom. E o blush por cima. Me conta o que você está achando aqui nos comentários. Vamos testar agora o produto que eu tinha muita vontade de comprar e que foi o maior bafafá de todos, que é esse aqui. É o Summer Glow
da Mascavo, pó bronzeador acetinado na cor Sun Kiss. Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, eu achei ele bem aveludado, uma textura diferenciada. Apesar de ser um pó, ele não tem aquela textura seca. Porém, ele também não tem nada cremoso, então deve ter uma tecnologia aqui específica. Gostei bastante dessa textura ao toque do dedo. Vamos ver agora com o pincel, ó. Vou pegar assim, vamos ver se esfarela muito. Ó, já pigmentou aqui, né, que eu pus a mão bem leve. Não esfarela de cair nada, mas fica um resquício aqui, que é normal, né? Bati mais um pouquinho e aqui pra mim já tá o suficiente. Vamos aplicar. Bom, como eu tô com contorno mais leve, né? Eu vou aplicar mais aqui no cantinho, primeiro de um lado só pra gente ver se dá diferença. Sim, já deu diferença. Ó, ele tem esse aspecto realmente mais bronzer, que é o quê? É aquele aspecto mais alaranjadinho, mais quente. Ó, repara bem aqui, desse lado para esse lado que não tem, só tem o contorno. Então de frente não vai dar para ver muito, porque eu passei mais aqui atrás, mas ó, aqui e aqui. Então só com um pouquinho do produto, ó, usei metade parece, né? Já achei que deu diferença sim. Eu vou pegar mais um pouco e vou passar bem aqui atrás, repara, com batidinhas. Já veio aqui pro meu rosto. Achei também um pó bem fácil de aplicação, pigmenta legal, tá? Na medida, não é um produto, como ele é claro, né, que vocês podem ver aqui, ele não é um produto que já deixa aquele pá, aquela super pigmentada. Vou passar um pouco aqui como se fosse um bronzer mesmo, né? Achei que esfuma bem. Então, ó, vou passar aqui na testa, que o bronzer é mais onde pegaria sol, né? Eu passei aqui no canto porque eu não queria que ficasse muito laranja aqui, tá? Mas o bronzer normalmente é no lugar do blush. Mas só para vocês saberem aqui e aqui, ó, no ossinho da testa, que é onde o sol, né, na teoria, vou pegar mais um pouquinho, bate e a gente fica com o aspecto de bronzeada. Ó. Eu não gosto de muito bronzer, porque tudo no meu rosto eu sinto que puxa mais para laranjado. Mesmo tons mais neutros, acho que pela minha pele ter um fundo neutro quente, eu sinto que puxa muito para laranjado. Então eu não gosto de passar muito bronzer para não ter perigo de eu ficar parecendo o Trump. Então é isso. Ó, mas eu achei que, olha aqui, nessa parte, que nem eu falei pra vocês, ó, aqui ó, bem mais alaranjadinho, né? Bronzeado mesmo, aqui um pouquinho no queixo. E eu tô bem bronze. Tô bem assim, summer glow. E até por ele ter essa gente, a textura dele é muito gostosa. Ó, tá vendo que ele é acetinado? Justamente todo produto em pó que tem esse fundo acetinado, um pouquinho de brilhinhos assim que a gente consegue ver, que é a proposta desse produto dessa cor em específico, eu não sei se todos têm esse brilhinho, acredito que sim. Tudo vai ser mais fácil de esfumar quando é cintilante do que mate, tá bom? Então, isso serve para blush, serve para contorno e serve para sombras também. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou selar a minha pele com um pó cocada da Boca Rosa e um pincel. E eu vou selar mais o centro do rosto, abaixo dos olhos. Nessa parte aqui que eu utilizei os produtos, eu não vou selar, tá? Porque eu vou ficar com essa maquiagem até o fim do dia. E aí eu venho fazer um update aqui nesse vídeo. Se durou, se a pele absorveu muito e sumiu, tá? Então vai ser primeiras impressões, porém com teste de durabilidade aí. Então eu vou selar mais aqui o centro só para tirar um pouco desse brilho e eu vou gravar uns outros vídeos de olhos e tal e ficar com essa pele, tá? Na pele eu não vou mexer mais em nada e aí eu trago para vocês então esse update de quantas horas eu fiquei com o produto pra gente ver se também aqueles reviews falando que na hora ficou bonito, mas depois sumiu tudo, se pra mim, na minha pele, com a minha preparação de pele, vai acontecer o mesmo ou não. A pele finalizada ficou assim, então. Agora é cerca de 12h10 e eu vou ficar com essa maquiagem aí o máximo que eu conseguir durante o dia. E aí eu trago para vocês então um update, ó, selei tudo aqui, mas aqui, né, nessa parte que eu apliquei os produtos, contorno aqui no contorno também não passei, passei só pó, mas aqui assim.
e etc. E aí talvez eu vou voltar com sombra, mas eu não vou mexer nessa pele e a gente vê como ficou. Voltei aqui agora, já se passaram 7 horas que eu estou maquiada. Não mexi em nada na pele, eu gravei esse olho aqui, que vai sair no próximo vídeo aqui pra vocês, tá bom? Olha que olho lindo, maravilhoso. Mas vou chegar bem pertinho pra vocês verem, então, o resultado dos produtos da Mascavo aqui na minha pele, tá? Como ficou. Então, não retoquei nada, nada da pele. Já até saiu o batom que eu tava também, depois que eu gravei o vídeo. E, gente, eu achei que continua intacto, perfeito. Ó, tanto... Deixa eu pegar o espelhinho pra ver aqui de perto. O contorno tá aqui, que é mais leve mesmo. Aqui a parte do bronzer, né, que é mais quentinho também tá aqui. Consigo ver o blush. Eu acho que a pele deu uma assentada, mas isso acontece com todas as maquiagens de todas as marcas, né? Não fica exatamente igual você acabou de fazer. E eu, particularmente, acho isso um ponto muito bom, porque eu sinto que depois que a maquiagem adere mais na pele, né, e fica ali um tempo, eu acho que fica ainda mais bonito do que a hora que acabou de fazer, que tá mais artificial, digamos assim. Então, ó, eu continuo com blush aqui, que tá com mais brilho, mas é a questão do pó que eu passei da Boca Rosa, que ele é mais acetinado, e como já passou 7 horas que eu tô com essa make, né, e hoje tá mais calor, agora tá frio, mas durante o dia fez bastante calor. E eu fui, saí, comprei pão, fui assim, belíssima na padaria, tá bom? Todo mundo me olhando. Que coisa doida, tá? 4 horas da tarde com essa make de casamento. Mas enfim, amigas. Aí eu achei que tá super aprovado. Durabilidade, gostei bastante. Aqui eu não selei a pele, né, nessa parte aqui dos produtos, ó. E 8 horas depois continua aqui, não transferiu. Gostei aqui na testa também que eu passei bronzer e o contorno continua tudo aqui. Eu não tenho do que reclamar. Como eu disse para vocês, eu não tenho notícias se a fórmula foi alterada, mas eu creio que não, porque senão eu acredito que teria saído alguma coisa ou no próprio site da Mascavo ou a Mari Saad falando sobre. Eu sigo as duas mídias e não vi nada a respeito disso. Eu acho que realmente só aumentou a cartela de cores, tanto do stick de contorno quanto de blush. Esse pó aqui, bronzer, né, continua também a mesma formulação. Nossa, eu achei essa embalagem bem chatinha de abrir. Ela gruda assim, sabe? É bem dura. Mas a textura também maravilhosa. Fixação ótima. Então, gente, assim, essa é a minha opinião sincera. Não tô passando pano pra marca nenhuma, porque eu não tenho porquê, né? Embora eu tenha recebido os produtos, não é porque eu recebi um produto que eu vou falar bem dele. Esse vídeo também não é patrocinado, eu recebi para experimentar. A Amo Beleza e a Mascavo me enviaram esses produtos. Em nenhum momento eles pediram nenhum tipo de vídeo, ou muito menos me mandaram algum briefing, ou pediram que eu falasse qualquer coisa a respeito. Era simplesmente para eu testar os produtos e fazer o que eu quisesse com eles. Se eu quisesse pegar esses produtos e sumir da internet, tudo bem também, tá? Então, só para deixar bem claro que isso não é uma publicidade, eu realmente falei todos os aspectos que eu achei do meu teste na minha pele, do que eu realmente estava esperando e do que eu encontrei. Então, eu também, quem me acompanha sabe que eu só faço publicidade se fosse o caso, né, de produtos que eu realmente gosto. Nunca fiz publi de um produto que eu não acredito, porque não é assim que eu trabalho. Inclusive, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tava fazendo o jogo do Rau, Tigrinho, porque eu já recebi proposta e não vou fazer nunca por dinheiro nenhum. Eu sou pobre, mas eu sou honesta. Então, gente, eu quero saber de vocês. Vocês já testaram o Mascavo? O que vocês acharam? Tem alguma opinião diferente sobre a minha? Não tem problema nenhum, tá? Em discordar. Se caso alguma coisa não deu certo pra você, me conta aqui nos comentários, tá? Porque, como eu disse, a experiência com os produtos de maquiagem de qualquer marca é individual. Nada nesse mundo vai ser unanimidade. Nenhum produto específico vai dar certo para todas as peles, todos os tons, todos os tipos, todas as texturas. Isso não existe. Então, acho que a gente tem que saber diferenciar.
e também alinhar as nossas expectativas com aquilo que o produto promete. E é isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse review, e eu espero você no próximo vídeo. Deixa seu comentário aqui, seu like e se inscreva se ainda não se inscreveu, tá bom? Um beijo, obrigada pelo carinho de sempre. Fui!